Olá, no programa Santa Inovação de hoje, aqui na TVAL, vamos conhecer um pouco mais da robótica aqui em Santa Catarina, o seu desenvolvimento e também falar dos cursos que preparam os jovens para esta área de automação aqui no estado. E para falar desse assunto interessante, robótica aqui em Santa Catarina, eu recebo dois convidados para lá de especiais. Eu tenho um mini currículo aqui, começando pelo professor Daniel Martins. Ele é professor e coordenador do Laboratório de Robótica da UFSC, Universidade Federal, pós-doutorado em Engenharia Mecânica e Automação, com ênfase em projetos de mecanismos e robótica. Professor Daniel, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Felipe. É sempre uma oportunidade a gente tratar desse tema e por um público mais amplo. Legal. E também recebo Michael Eberle Siementi-Koski, que é gerente de educação corporativa do SESI Senai em Santa Catarina e também engenheiro eletricista com especialização em automação industrial e mestrado em engenharia eletrônica. Muito obrigado, professor. Obrigado, Felipe, por esta oportunidade de a gente poder conversar e falar um pouquinho do nosso estado de Santa Catarina nessa temática. Perfeito. Vamos começar então com uma pergunta interessante já para o professor aqui, que já se apresentou, que é o que Santa Catarina vem produzindo em robótica, professor? Santa Catarina tem um potencial muito grande de robótica, né? Nós somos um dos estados mais industrializados do Brasil. Temos aí o terceiro maior PIB brasileiro, né, que concentra um grupo de empresas bastante expressiva. E Santa Catarina tem uma característica muito importante onde a indústria ela está distribuída igualitariamente por todo o estado, né? Então nós temos concentração tanto nas áreas oeste catarinense, na região sul, na região norte, no Vale do Itajaí, aqui na região sudeste também. E é um estado que todas essas áreas industriais, elas demandam, né, por ações e por mecanismos de robotização dentro do seu parque fabril, né? É claro que a robotização, depois nós vamos conversar um pouco adiante aí com o Daniel também, o professor Daniel, ela não se encaixa somente na indústria, né? Ela transpassa, né? Exato, agronegócio, comércio, setor jurídico, público, mas especificamente na indústria catarinense, nós temos hoje mais de 20 áreas econômicas diferenciadas, onde a robótica, a automação, a mecatrônica, ela é parte itinerante, ela é parte constante dessas plantas industriais catarinenses. É isso mesmo, professor Daniel. Está presente em todos os lugares e muitas vezes a gente nem imagina. Exatamente. Acho que o que o Michael colocou é uma forma bastante interessante de ver a oportunidade que nós temos aqui, né? Então, a robótica agora, ela não é uma coisa estratosférica. As tecnologias da parte elétrica e eletrônica já estão se difundindo. O foco agora é pegar os robôs e transformar como robôs mecanismos, situações, máquinas que antigamente não seriam automatizadas. Então nós temos que ter um foco para a criação de inovações, novos mecanismos, e isso são oportunidades para novas empresas, para startups, para spin-off de universidade. Então, Santa Catarina tem esse perfil. O perfil até levado em conta, talvez capitaneado há tempos atrás, o professor Caspar Erich Temer teve essa visão de polo de inovação, Tecnópolis. Então, nós capitaneamos isso e outras entidades hoje, o Senai, o DESC, têm essa visão. Hoje, Florianópolis, por exemplo, Joinville também, Blumenau, várias cidades, elas já têm essa perspectiva de criação de startups, a perspectiva de empresas de base tecnológica, e existe uma oportunidade gigante, que eu vejo isso no mundo afora, de projetos e startups baseadas em automações, pequenos robôs para aplicações especiais, para resolver problemas que a indústria tem, para resolver problemas que a sociedade tem, para resolver problemas que outras empresas têm. Então, é uma oportunidade de ouro que eu vejo acontecer em outros países e é uma janela de oportunidade. Legal. Se nós fecharmos os olhos, a gente perde essa janela. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O professor falou em startups, né? E eu gostaria de perguntar para vocês aonde que a gente encontra esse desenvolvimento da robótica aqui em Santa Catarina? Da onde que parte, né? Parte lá da UFSC, parte, né, de startups. Tem como citar alguns exemplos de onde parte
esse desenvolvimento? Claro, Felipe, né? O professor Daniel trouxe uma reflexão importante, né? Hoje nós estamos, vamos falar assim, o processo de industrialização, porque esse processo de industrialização ele permeia mudanças de comportamento da sociedade, né? Tanto das empresas quanto da comunidade em geral. Hoje nós estamos vivendo uma quarta revolução industrial. Né? Em seguida, eu quero comentar sobre uma quinta que já está em andamento no Japão, na Ásia propriamente dito. Né? Mas esta quarta revolução industrial, que nós estamos falando da indústria 4.0 e da inserção cada vez mais da robótica, da automação, da mecatrônica nos nossos mecanismos e no nosso dia a dia, né? Ela cai, né? Ou ela passa a tornar essa temática ela tangível às pessoas em geral. Então nós saímos de uma terceira revolução industrial, onde a robótica ela era exclusiva das plantas industriais, dos chãos de fábrica, onde era uma coisa quase intocável, né, professor, né? Algo que robô era algo complexo, difícil, quase que assustador, né? Assustador, né? Perigoso, caro. Né? Caro. Já não é tanto. E hoje nós vivemos uma quarta revolução industrial, onde startups, pequenas empresas, pequenos empreendedores, jovens estudantes, universidades, centros de educação, passam a, de fato, desenvolver capacidades tecnológicas, desenvolver processos e produtos nesta temática. Hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos diversas escolas, uma diversidade de escolas públicas e privadas. Nós temos a nossa Universidade Federal, né, que toma a frente junto com instituições como o Sistema S, como outras entidades, que desenvolvem competências nesta área de robótica, automação, né? E as escolas públicas, elas estão aderindo a esse processo já de um bom tempo, e Santa Catarina vem despontando também nisso, com programas de robótica que estão começando também dentro das escolas. Que bom. E lá na UFSC, como é que entra esse processo aí? Olha, esse processo, no nosso caso, vou falar do meu laboratório, ele trabalhou com a perspectiva de como projetar máquinas, como projetar mecanismos. E estendeu isso para como projetar robôs, que é simplesmente você projetar máquinas que tenham mais movimentos em si. E um aspecto dessa revolução que está tendo e que faz uma diferença grande é essa chamada revolução maker. Você tem uma impressora 3D e aquela ideia que você tinha no papel, eu tinha uma dificuldade imensa. Eu, quando estudava engenharia no início, nunca fui muito habilidoso com desenho. Então, as pessoas precisavam ter essa habilidade, ainda precisam, rapidamente fazer um sketch, um desenho rápido, mas hoje não. Se eu tenho uma ideia e eu acho que ela funciona e eu ponho minhas mágicas, minhas matemáticas para dizer que ela funciona, isso não quer dizer que ela vai funcionar. Então, a partir do momento que nós compramos impressoras 3D, nós tornamos isso real, a gente consegue fazer com que outras pessoas entendam que aquilo não é um devaneio, e a gente pode materializar isso. Então, essa revolução maker também está acontecendo, não na velocidade que eu gostaria, mas dentro das escolas, criar a ideia de ter uma visão tridimensional, de construir as coisas, construir as coisas como hobby, mas esses hobbies num flash of genius, num espasmo, ele vem como uma criação nova que pode ser uma revolução nova. Nós estamos na época das revoluções, onde ela está fácil, precisamos de gente criativa e precisamos estimular essas pessoas criativas a se identificarem. Entender o processo do que já foi criado para criar coisas novas. Para criar coisas novas, exatamente. E nós temos que pegar e buscar esses gênios escondidos. Os Estados Unidos, se vocês forem ver hoje, estou dando exemplo, vou dar dois exemplos que estão em guerra hoje, que é Estados Unidos e China, né? Mas eles estão em guerra porque são primeiro e segundo e disputando aí a primazia. Mas quem é que dá valor hoje nos Estados Unidos? É algo imaterial, é Facebook, é a Microsoft, são computadores, é a revolução das impressoras 3D,
próteses feitas dessa forma. Tudo isso é parte da robótica, é parte da quarta revolução industrial. E é algo que é muito diferente de tempos atrás. Uma GM, uma empresa gigante como ela está em declínio. As grandes montadoras, elas ficam, não são parte principal da formação da riqueza americana e a parte intangível que está crescendo. No outro lado da China, apesar de ela ser considerada como mão de obra barata, né, ultimamente já não é. A média do salário dos chineses é maior que a nossa, apesar da robotização, da automação. Hoje, a China é o país que mais fabrica robôs, mais compra robôs, mais investe em robótica, e ela não tem nenhum receio de chamar os especialistas do mundo todo, que entendem do assunto, para darem curso, formarem seus alunos, fazerem trabalhos em conjunto. Então, eu, por exemplo, tenho ido lá, nos últimos 5, 6 anos, eu tenho ido 1 a 2 vezes por ano para a China, algo que há 10 anos atrás, para mim, era impensável, porque achava que a robótica não seria quer dizer, tinha um preconceito que a robótica não seria interesse. Hoje, a China é o motopropulsor da robótica e da automação do mundo. Então, nós temos que entender, o Brasil vai se inserir aonde? E aí, bem, se o Brasil não vai se inserir aonde, nós temos uma especificidade. Santa Catarina é diferente do Brasil, então, pelo menos Santa Catarina não pode perder o bonde. Então, Santa Catarina pode ser o precursor de espalhar essa boa nova para todo o Brasil. Legal. Eu quero aproveitar o gancho do professor Daniel, porque primeiro nós temos que desmistificar essa questão de que a revolução industrial, de que a automação, a robótica, ela está gerando desemprego. Acho que esse é um ponto muito importante. Não é uma substituição, não é um implemento. Né? Exatamente. Né? Nós estamos falando, num primeiro momento, de um reposicionamento de postos de trabalho, de jobs. Né? Fato, nós vamos ter profissões que hoje são utilizadas, que são comuns, que elas não vão mais ser necessárias e existir da forma como estão. Mas nós estamos falando de um grupo muito significativo de desenvolvimento e necessidade de novos postos, de novas ocupações e novas profissões. Um estudo recente agora que a Confederação Nacional da Indústria fez, ela coloca o que nós chamamos de The Future of the Jobs, as profissões do futuro, onde mais de 38 milhões de novos postos de trabalho serão necessários no Brasil nos próximos anos. E esses quase 40 milhões de postos de trabalho, eles são muito demandados e puxados justamente por conhecimentos, por competências cognitivas relacionadas à robótica, relacionadas à automação, a uma série de fatores, mas também por um desenvolvimento de capacidades que nós chamamos de competências socioemocionais, que é ir além da cognição técnica. Né? Então, nós precisamos de pessoas que estejam preparadas para desenvolver desafios buscando criatividade, trabalho em equipe, cooperação, resolução de problemas complexos, o que nós chamamos das competências necessárias para o século XXI, que foi apontado pelo Fórum Econômico Mundial recentemente em 2018. Né? E para essas competências e preparação a gente precisa desenvolver, principalmente os nossos jovens. Né? Isso passa pelas escolas e termina lá na universidade. Termina não, é um processo, né? Mas termina que eu falo a conclusão desse curso e desse preparativo. Né? E a nossa repórter, Lenesa Kras, esteve lá na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, no Laboratório de Robótica Aplicada Raul Ginter. E a Lenesa, ela conheceu alguns projetos, entre eles uma cama hospitalar. Inclusive, essa cama ela pode ser visualizada por meio de um protótipo em escala reduzida. Olá, Lenesa, tudo bem? Felipe, o Laboratório de Robótica Aplicada aqui da UFSC, ele reúne pesquisadores de diversos departamentos que atuam principalmente em pesquisa. Aqui comigo, o aluno de doutorado, Rodrigo Barreto. Rodrigo, fala pra gente então quais são as atividades desenvolvidas aqui no Laboratório de Robótica da UFSC. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de novos mecanismos, novas aplicações para esses mecanismos
E para testar esses mecanismos, nós usamos muito a impressora 3D para desenvolver novos protótipos, para testar esses protótipos, para ver o desempenho dos nossos mecanismos. E um dos projetos, então, desenvolvidos é esse protótipo de cama hospitalar. Pode explicar para a gente, então, como é que ele funciona? Esse é um protótipo que a gente começou a trabalhar faz algum tempo, um protótipo em escala reduzida, com o movimento real que o protótipo que nós estamos fabricando em escala real faz, com todos os movimentos da seção das costas e da seção das pernas do mecanismo. Durante o projeto, nós fizemos uma pesquisa de mercado, vimos o que as camas hospitalares já resolvem, nós pesquisamos patentes para ver o que existe de inovação e nós fomos no HU e no Hospital Regional de São José, conversamos com enfermeiros e pacientes para verificar quais eram as reais necessidades dele de uma cama hospitalar, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida desses pacientes e dos trabalhadores. Rodrigo, e além dos projetos, então, tem várias pesquisas também que são realizadas por essa equipe, né? Um exemplo é de mecanismos origamis. É uma nova classe de mecanismos muito interessantes que tem a característica de um origami. Basicamente, que ele se fecha no papel e se abre, e a gente consegue usar mecanismos dessa classe para fazer sistemas que são muito compactos e que ficam maiores depois, e tem diversas aplicações para esse tipo de mecanismo. Professor Daniel, lá muita coisa é desenvolvida nesse laboratório. Sim, essa cama é um exemplo interessante porque ninguém pensa uma cama como um robô. E nós pensamos como um robô. Isso é a realidade atual. Você vai ver cortadores como robô, limpadores como esses máquinas aspiradores de pó. Então já há uma tendência de algumas coisas entrarem como robôs. Mas no futuro, nossa casa vai estar cheia de robôs. E não vão ser robôs, às vezes nem visuais, vão ser micro-robôs. Nós estamos trabalhando, nós não, mas colegas meus internacionais trabalham com micro e nano-robôs para poder fazer inserção de drogas com deposição controlada. Então, você vai ter a aplicação de remédios e de fármacos em locais específicos. Você vai ter robôs que vão ficar monitorando a vida de todo mundo. Coisa que a gente só via em filme. Exato, já é quase uma realidade. Isso já é realidade num certo sentido, porque se você for ver, os drones estão por aí, é uma questão de escala e é uma questão de adaptar e de projetar, de ter técnicas para projetar. Existem ideias de robôs em escala bastante pequena que vão entrar em ambientes confinados para, por exemplo, reforçar uma mina. Então, eles vão. Você não consegue, não tem um acesso, né? Imagina aquele caso dos mineiros do Chile. Sim. Você não tem um acesso, a situação está perigosa, você pode montar uma estrutura para segurar, através deles ir lá e se montar. Então, no caso da cama, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo de robótica aplicada à tecnologia assistiva, que é outra linha do futuro, que é auxiliar as pessoas que têm necessidade. Tem muito mais sendo desenvolvido e ainda a ser desenvolvido. Professor, no próximo bloco a gente vai continuar esse papo e eu já deixo uma pergunta no ar para o senhor aí, qual é a tendência de futuro na robótica aqui em Santa Catarina e falando globalmente também, mas essa pergunta fica para o próximo bloco, a gente já volta com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TVA. Hoje o tema robótica, recebendo o professor Daniel Martins, da UFSC, e também Michael Sieminkowski, gerente de educação do SESI e SENAI. A gente deixou aquela pergunta no bloco anterior, professor Michael, da tendência para o futuro de robótica, né, aqui em Santa Catarina e no mundo. O que a gente pode esperar aí pela frente? A tendência é bastante promissora, né? São áreas que elas vêm, de fato, crescendo, se desenvolvendo, e passando, acho que um ponto importante é passando a fazer parte da vida das pessoas, né? E quando isto gera um contexto, gera um significado, o setor ele cresce exponencialmente, né? Então hoje aqui em Santa Catarina especificamente, e a tendência mundial,
nós falamos especificamente, por exemplo, da robótica colaborativa. Essa é uma tendência de avanço, porque a robótica colaborativa, o que ela difere hoje da robótica tradicional, né? A gente falou anteriormente, né, daquela visão que existe hoje das plantas industriais, onde o robô ele está lá no chão de fábrica. Chão de fábrica, enclausurado, com todos os dispositivos de segurança e proteção, né? E a robótica colaborativa é justamente a interface e a relação entre robôs e humanos. Então, como é que eu consigo fazer uma correlação onde esses robôs passam a ser parceiros, vamos assim chamar. Colegas de trabalho? Colegas de trabalho no dia a dia, né, interagindo junto com nós, seres humanos, nas diferentes atividades que nós temos, né? E para isso, eu preciso criar uma tecnologia que este robô seja amigável, né? Que ele não só seja amigável, mas que ele perceba a presença humana e consiga interagir, interferindo nos momentos certos, né? Sem a devida... Essa percepção, principalmente pela questão da segurança, né? Exatamente. Né? Porque... E isto é uma tendência que vem acontecendo já em diversos países e no Brasil também, que vem aclamando, né? É importante destacar aqui que setores da economia já utilizam de diversas formas, né? Hoje, por exemplo, no agronegócio, aqui no oeste catarinense, nós temos drones que fazem monitoração dos plantios de agronegócio, que são fundamentais para a indústria, né, do setor de alimentos. O setor têxtil utiliza muito também, né? Muito. O setor têxtil, tanto para o seu processo produtivo, quanto para a seleção de tingimentos e tintas, para a pigmentação né, da malha, do setor de malharia. São setores que hoje já utilizam e atribuem dentro dos seus parques fabris, né, a robotização e a mecatrônica. Professor, lá na universidade também tem o caminho contrário, que a universidade ela cria muita coisa pensando, né, em questões de problemas da indústria e tudo mais, verificando o que acontece no mercado e tentando achar uma solução. Mas a via também é de mão dupla? Empresas ou instituições públicas procuram a universidade para achar uma solução para algum problema? Assim, só complementando um pouquinho Fica à vontade, o professor. Michael colocou, a ideia da colaboração hoje é a ideia de você colocar homens ou pessoas trabalhando com robôs, mas também robôs trabalhando com robôs. Antigamente o robô era um ser único que tinha o seu espaço, ocupava seu espaço. A gente tem ainda no nosso laboratório aquelas faixas, não passe, robôs, warning, aquelas, né? Mas hoje os robôs têm que trabalhar entre si, porque imagina que nós temos dois braços. Um robô é um braço. Se nós tivéssemos apenas um braço, teríamos uma limitação grande. Mas colocar dois robôs para conversar entre si e trabalhar não é tão trivial. Então, hoje eu penso que nós estamos na mudança de paradigma, onde nós vamos ter um network, um circuito, uma montagem de vários robôs trabalhando com vários seres humanos e aumentando a capacidade, porque um robô é relativamente barato e colocar 2 ou 3 robôs é mais fácil do que fazer uma máquina específica. Então, existe alguma linha, uma questão nessa linha. Voltando à linha de frente que a academia tem que dar. Nós temos uma série de trabalhos que fizemos com empresas. Então, nós fizemos para empresas do ramo elétrico, a gente vem trabalhando há bastante tempo. Então, 2 grandes empresas do ramo elétrico nacional tinham a necessidade de um robô para solda. Isso faz uns 10 anos atrás, a gente desenvolveu um robô para ir lá dentro da turbina e soldar com mais capacidade, com melhor qualidade, para que evitasse que a turbina parasse e todo mundo tivesse perda de produção elétrica, né, que é o grande problema, essa cavitação, um problema que acontece dentro das pás de turbina. Nós trabalhamos também com empresas desse ramo. Nós criamos um robô há uns 8 anos, talvez, não sei, agora tem que lembrar as datas. Não tem problema. Era um robô gigante, né? Não o seriado antigo, né? Era um robô gigante, tinha 17 metros de altura, que era para limpar isoladores de postes. Isso é uma coisa, inclusive, que aqui
a empresa estadual de energia também precisa limpar os isoladores, porque ele, com o salitre do mar, ele acaba não isolando. Que hoje é feito por humanos. Hoje é feito por humanos e ele vai dentro de uma gaiola e fica torcendo para não tocar nos fios. Né? Tem que ser feito em linha viva, ou seja, com a energia ali. E então nós criamos um robô para uma empresa do Maranhão, que lá a necessidade era muito maior, porque não tem inverno, o salitre era mais intenso e eles têm que fazer essa limpeza o tempo todo. Nós criamos esse robô. O único problema nosso é que a gente, quando trabalha com as empresas, infelizmente ou felizmente, os nossos brinquedos a gente tem que entregar. Os brinquedos que eu digo são os nossos robôs. Então, sim, a gente tem mais as maquetes aqui, porque há essa interação. Agora, nós temos também desenvolvimento de mecanismos, esse negócio de essas camas, dispositivos de transporte, robôs móveis, a outra linha. Mais no dia a dia. Mais no dia a dia. Temos, então, há essa interação. Vamos falar então agora da questão de curso, que é o seu know-how lá, né? Como que está sendo ensinado para as novas gerações essa questão da robótica, da automação? Como que funciona esse processo, tanto nas escolas, você já pincelou no bloco anterior das escolas públicas, né? Mas em cursos, escolas, como é que está sendo ensinada essa questão para as novas gerações? Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente fala em necessidades que as indústrias elas vêm apontando para as diversas temáticas que nós colocamos aqui, e a base, né, que vai constituir, que vai dar o avanço que Santa Catarina, que o Brasil precisa, de fato são as pessoas, né? A formação dessas pessoas. E um ponto importante é nós termos um programa estruturado no estado de Santa Catarina com foco e constância que a gente consiga estimular esse grupo de jovens para os interesses da área de robótica, mecatrônica, não só elas, né, mas as áreas de tecnologia em geral que são muito demandadas pelo estado de Santa Catarina, né? Hoje, especificamente dentro do Sistema S, que é o maior sistema hoje do estado de Santa Catarina, na área de formação de jovens, né, e de trabalhadores para a indústria, nós temos hoje mais de 200 mil estudantes, né, em todo o estado de Santa Catarina, regularmente, e um grupo muito significativo de crianças e jovens. Né? Então, hoje, por exemplo, se tu pegar a rede SESI, nós passamos a estimular essas crianças, esses jovens, a trabalharem com robótica, com mecanização, com inteligência artificial, com programação, né, desde os 6 anos de idade. Né? Então, é nesta fase que a gente começa a identificar e potencializar os talentos dessas crianças, esses jovens, que têm a oportunidade de seguir desde o ensino fundamental, já vai apresentando essa vocação, passando pela escola técnica, passando pelas faculdades, né, pela pós-graduação, e a gente conseguir, de fato, direcionar e potencializar esses jovens talentos que nós temos dentro do estado. A gente vai continuar falando sobre isso, mas antes eu quero aproveitar esse gancho, porque a nossa repórter ela esteve lá numa escola, aqui em Florianópolis mesmo, que já trabalha, você falou de 6 anos de idade que começa, né? Nessa escola começa desde os 5 anos de idade até os 12 anos de idade, tem aula de robótica dentro da grade curricular, que é muito interessante, né? E a gente vai conhecer essa iniciativa com a reportagem de Leneza Cras. A aula de informática mudou e vem aliando novas tecnologias. Uma em especial vem despertando o interesse dos alunos. A robótica estimula novas descobertas que contribuem para o processo educativo e aumenta a motivação para o aprendizado dos conteúdos dados em sala de aula. Às vezes tem alguns conteúdos em sala de aula que fica muito abstrato. Então, com a robótica, a gente consegue materializar isso e que facilita, né? Por exemplo, o 5º ano está trabalhando as energias sustentáveis. Então, a gente fez um projeto com um professor de ciências que eles trabalham a energia eólica e a energia solar com um projeto na robótica. É no meio de tantas pecinhas que a mágica acontece. Aqui, as crianças aprendem brincando e é por isso que as aulas de robótica têm atraído cada vez mais a atenção e o interesse dos alunos. Eu gosto muito e, na minha opinião, além de ajudar a mente, ajuda na criatividade, na hora de montar cada peça por peça, no manual.
Também na matemática, porque a gente tem que saber também as medidas, a gente aprende todos os nomes dos materiais, também mexe com tecnologia, então acho que ajuda muito também em tudo. Tudo que mexe aqui com todas as construções, lógica e a tecnologia, a computação principalmente, eu sempre gostei de mexer. Então isso realmente me ajuda muito para mim e também me faz muito feliz. Nesta escola, a robótica já faz parte da grade curricular para crianças do ensino infantil e fundamental, trazendo vários benefícios, como aumento da concentração e do desenvolvimento cognitivo. A robótica, para nós, ou num conceito geral, ela vai além desse raciocínio lógico, ela vai além dessa criatividade, né? Ela trabalha com outros requisitos muito importantes na escola. Por exemplo, ela consegue agregar muitas disciplinas, ela trabalha a autoestima desses alunos e trabalha também aquele espírito coletivo. De acordo com a faixa etária dos alunos, o professor trabalha a mecânica, a elétrica e a programação. Além de aplicar na prática algumas disciplinas teóricas estudadas em sala de aula, a robótica estimula o espírito investigativo nos alunos. O tempo todo, eles são desafiados a encontrar soluções aos problemas. Em um ambiente que o processo de aprendizado se confunde com momentos de diversão e alegria, os alunos podem dar vida às suas criações. Olha que interessante, desde cedo já, né, criançada, os jovens, né, aprendendo robótica em sala de aula, que é mais interessante ainda. E isso é uma base para quando chegar lá na universidade, não chegar sem muito conhecimento, sem base, né? Eu diria que a base, o conhecimento, tem dois pontos. Um primeiro é motivação. Motivação e identificação. Eu já falei dos exemplos dos Estados Unidos e da China. Os dois têm um aspecto similar. Eles fazem a busca dos talentos. Eles fazem competições, motivam e vão identificar as pessoas que têm talento para ser jornalistas, que têm talento para ser roboticistas, que têm talento para ser médicos. Eles vão pegar, porque há uma predisposição. Vocação vem de vocare, que é chamamento. É como se algo estivesse chamando o teu ouvido. Nós temos que identificar essas pessoas. A tragédia do Brasil é simplesmente ignorar essas pessoas. Nós temos uma educação que não motiva para um trabalho em equipe, não motiva para aquele gosto, aquela vontade de fazer as coisas, de que vão... Existe talvez uma exceção, que é o futebol. Você tem um estímulo para o jovem para que ele seja um futebolista, ele vê uma perspectiva de que vai receber dinheiro, vai ser famoso, e esse jovem motivado vai para a escolinha, fica de manhã, acorda cedo, entende, ouve o treinador, ou seja, respeita quem sabe mais. Reflete nos pais? Reflete nos pais, há uma motivação. Quando termina às 6 da tarde, ele fica até às 8, 9 da noite treinando faltas, treinando pênaltis, e nós conseguimos selecionar 0,5%, que vão ser Ronaldinhos, que vão ser Neymar, que é uma elite, é uma elite corpórea, uma elite atlética de um esporte. Tem o vôlei também, que tem algo nesse sentido, de peneira. E qual que é a analogia que a gente pode fazer? Futebol e robótica? Futebol e robótica a pessoa tem que ter uma disposição criativa, e ela tem que ter, de forma a ela ser uma pessoa ansiosa pelo conhecimento, o tempo todo motivada, empolgada, e tem que ter uma habilidade, digamos assim, de pensamento lógico-matemático. Nem todo mundo tem esse conjunto de fatores, mas a gente identificando, essas pessoas são pessoas chaves. Por que é importante identificar essas pessoas? Porque no mundo de hoje, como a gente já falou, Michael falou, a questão as startups, elas podem crescer muito rapidamente. Elas podem ser o que o pessoal chama de novos unicórnios, né? Que é o termo que está na moda. Do 1 bilhão, né? Do 1 bilhão. Essa pessoa pode empregar milhares de pessoas. Ela pode mudar a história de um país, de um estado, de uma cidade. Então, nós não fazemos isso. Isso aqui. E mais, a nossa educação é a educação da média. Se você é muito bom em matemática, mas sofre em história... Tem que recuperar. Você fica mais dedicado à história e mais entediado quando a aula de matemática, porque você já se motivou, já sabe mais ou menos o que o professor estava... Então,
para você, a matemática vira entediante, em vez de ser estimulante, e a história vira um desafio que você não tem vocação e vai passar na média. Então, a nossa educação, ela tende a não pegar as pessoas fora. E isso é o problema que nós temos. Eu estou entre professores aqui, né? O principal estimulador, depois dos pais, é claro, mas nessa questão da robótica ou da matemática, como o professor deu exemplo, é o professor? Ele que tem que identificar, ele que tem que ajudar? O professor é fundamental, a escola é fundamental, os pais são essenciais, né? Além, evidente, do jovem em si. Mas é importante, Felipe e professor Daniel, que nós tenhamos também políticas públicas muito claras, né? Vamos pegar o exemplo da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul deu um salto de desenvolvimento, saltando aí dos últimos colocados da Ásia para uma das primeiras colocações no que nós chamamos de posicionamento do PISA, que é o que mede a qualidade de ensino público e privado, né, dos países aí da OCDE. E a Coreia do Sul fez isso com uma política pública muito clara, focada, direcionada, buscando motivar e identificar os potenciais talentos, dando condições para que eles avançassem nos diferentes níveis de formação, né? Então, isso é extremamente fundamental. Mas nós temos talentos aqui em Santa Catarina também. Muitos. Recentemente, em abril, inclusive, um exemplo lá nos Estados Unidos de um grupo de alunos de Blumenau, né? Exatamente, né? Os alunos que passam, né, pelo sistema SESI e Senai e do Brasil inteiro, das escolas públicas também, têm a oportunidade de participar de torneios, né, de incentivos, como, por exemplo, a OBR, né, a Olimpíada Brasileira de Robótica, né, e também a FLL, a First League Lego, né. Recentemente, a equipe do SESI de Blumenau, ela se colocou, esteve nos Estados Unidos, né, e foi premiada, né, com um troféu de primeiro lugar em uma das categorias, né. Ao todo... Foi um trabalho em equipe, né? Foi um trabalho de equipe, né. Ao todo, nós já recebemos 37 troféus pelo SESI, e centenas pelo Senai no que nós chamamos de World Skill, a competição das altas habilidades, né? Legal. Recentemente, Felipe, né, uma medalha de ouro em Abu Dhabi, né, onde um aluno em mecatrônica do Senai se destacou recentemente em primeiro lugar. Estamos no caminho então, professor. Estamos no caminho. Estamos no caminho, bacana. No próximo bloco a gente volta com esse papo de robótica aqui e a gente quer trazer um assunto aí um pouco polêmico aqui, a questão do futuro da robótica. Agora a gente fala mundialmente, né? Será que a robótica, né, vai substituir o ser humano? Quais são os riscos, né, desse avanço, principalmente da questão da inteligência artificial, né, professores? Mas tudo isso a gente fala no próximo bloco, aqui no programa Santa Inovação. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando sobre robótica. Professor, a gente deixou aquele gancho, né? A questão da inteligência artificial, até que ponto isso pode gerar um risco para a humanidade ou não? Isso é coisa só de filme? Agora para os dois aí. Bem, nós temos que separar o perigo, se é que existe um perigo que tudo que se regula pelo ser humano, você tem que dar condicionantes, né? Os condicionantes jurídicos existem para isso, é a evolução da humanidade e esse tipo de coisa. Agora, existem duas questões que eu coloco. Uma é inteligência artificial, outra é autonomia. Eu tenho mais medo da autonomia. Imagine um robô. Existe uma associação de pesquisadores que assinaram um manifesto para que não haja robôs armados em guerra. Ou seja, o problema não é o robô ser inteligente. Se ele for inteligente, eu fico um pouco mais tranquilo. O problema é ele ser autônomo e não inteligente. Um robô autônomo, ele vai sair, vai ter uma série de regras, vai identificar alguém com a tua altura, com a tua cor de olho, e vai sair atrás, vamos dizer assim, para perseguir, em busca. E se achar uma outra pessoa, as mesmas características, vai cumprir a missão. E de uma forma, ele não vai se reprogramar, ele não vai ter um feedback, não vai mudar. Então, a autonomia já é um perigo, já existe. E esse acordo nos traz uma segurança, então? Esse acordo é uma tentativa. Agora, a segurança
não vai ser dada pelos acadêmicos, a segurança vai ser dada pelos que criam políticas, né? Então nós temos que ver esse aspecto. Então, no ponto de vista de guerras, esse tipo de coisa, nós temos um problema. Um outro problema é um problema de privacidade. Nós estamos no mundo da internet das coisas, que é uma coisa que a gente não comentou muito. Mas todo robô, quando ele vai interagir com o ser humano e vai interagir com outros, ele pega dados. Você, quando está com o teu celular, você está transmitindo teus dados o tempo todo. Se eu tiver uma forma de te reconhecer, eu vou conhecer tuas tendências, teu perfil de compras, o que você fez de errado no passado, e todo mundo tem algo que pode ser explorado. Então a privacidade é uma coisa séria, e num mundo onde a tua geladeira ela vai pegar teus dados de consumo, onde a tua televisão pega os teus dados de entretenimento, isso é um perigo, e na robótica isso vai acontecer também, porque cada robô ele é um coletor de dados em potencial. Ele é uma máquina que se mexe, mas que tem um celular, que tem um processador e que vai ficar coletando dados o tempo todo. Então nós temos uma questão ética aqui. Segundo ponto. Só para finalizar, o terceiro ponto da inteligência artificial é que ela não atinge somente as áreas tecnológicas. Hoje em dia, nós podemos ter em outras áreas, como no direito, existem já petições que são escritas completamente, afinal são revisadas, ou não, mas normalmente são revisadas. Mas o trabalho do advogado. Já. Isso. Matérias jornalísticas, principalmente na área esportiva, nos Estados Unidos, onde elas já são pré-montadas, pegando os dados de quem fez, confronto, quem fez. E a questão é que esse tipo de coisa, com os grandes bancos de dados, Big Data, eles fazem melhores do que nós. Para eu fazer um levantamento de patentes, um robô, um sistema de inteligência artificial vai ser melhor do que eu. Então nós temos que se adaptar a usar isso e não ficar preso àquela técnica passada. Então existe um impacto no emprego também. Ou seja, tem que ter o medo, tem que ter o receio, mas tem que ver com bons olhos como uma coisa boa, que vai nos auxiliar. Felipe, eu não tenho nenhum receio e medo da inteligência artificial, da robótica, como muito bem elucidado pelo professor Daniel, né? Eu tenho medo e receio do ser humano. Sim. De como vai utilizar isso. De como vai utilizar Exatamente. isso, né? Hoje, o exemplo prático, o professor Daniel comentou, aqui em Florianópolis, no Observatório de Inteligência da Fiesc, nós temos um robô que faz toda a varredura e construção dos grandes indicadores, né, da indústria e do... Não só a indústria, né, mas de todo o processo econômico, educação, ou seja, aquilo que nós, seres humanos, solicitarmos e programarmos especificamente, o robô, por meio de um algoritmo que é desenvolvido por um ser humano, ele vai em busca deste propósito, né? Neste ponto é o que nós chamamos de ética tecnológica, que vem sendo muito discutida no mundo inteiro, né? Passando aí até por uma questão de consumo ético, que foi apontado pelo Fórum Econômico Mundial. E esse é um ponto importante que eu gostaria de salientar aqui no nosso bate-papo, porque nós estamos hoje passando por um momento em que a Ásia, por exemplo, trabalha a sociedade 5.0. Estamos falando de indústria 4.0 aqui no Brasil, né? A Ásia já está com uma sociedade 5.0. E o que é exatamente a sociedade 5.0, né? O Japão está muito à frente disso. É o uso ético e adequado da tecnologia em serviço da humanidade. Então essa é a grande discussão que a Ásia hoje, que já passou pela 4.0 já há um bom tempo, onde o conhecimento, a disseminação e o uso da robótica está em praticamente todos os serviços que a Ásia hoje atua. O professor citou a China também, né, que está nesse grupo. Então, eu acho que essa é a discussão que nós teremos nos próximos anos aqui na América Latina, propriamente dito, né? De fato como nós podemos utilizar esta tecnologia, as diferentes faces tecnológicas a serviço da humanidade. Sim. Porque se essa equação não fechar, não faz sentido. Desde que seja um facilitador, Exatamente, né? O porquê de toda essa robotização, essa tecnologia, essa inteligência artificial, os grandes big data que o professor citou, né? Elas de fato devem servir à humanidade, servir o dia a dia das nossas indústrias, dos nossos hospitais, nossas escolas, as famílias em geral, né? Então é muito importante, e essa é uma discussão que nós já estamos e iremos avançar
significativamente. Eu quero voltar na questão do mercado de trabalho com ambos aqui, né? O trabalhador às vezes está lá no, vamos falar, o chão de fábrica, né? E vê agora, voltando lá no robô, aquele robô tradicional mesmo, né? E vê ele como um inimigo, né? Não como um aliado no trabalho e tal, e sim o empresário só em questão de redução de custo, tem muito essa visão ainda, né? Que está arraigada, né? E como que esse trabalhador pode se capacitar melhor para transformar a sua carreira, né? O mesmo trabalhador para continuar na fábrica, mas que ele possa se capacitar. E tem alguma coisa em Santa Catarina nesse sentido, não? Bem, a questão do reajuste da sociedade, ela sempre é um pouquinho traumática. Mas agora os exemplos, principalmente de Ásia, que foi colocado ali, no caso do Japão, a massa salarial antes e a massa salarial depois, ela é diferente. A massa salarial posterior é superior à massa salarial anterior. É aí onde eu queria chegar. O profissional ele pode ver como uma oportunidade de crescimento, inclusive salarial. Né? Exatamente. Então, o que acontece hoje, que eu vejo, é a política pública, os movimentos políticos que estão acontecendo no mundo, eles acontecem porque existem dois tipos de cidadãos que nós temos que se situam. Um é o tipo do cidadão que fala várias línguas, sabe programar. Essa pessoa pode trabalhar aqui, pode trabalhar na China, pode trabalhar nos Estados Unidos. É um cidadão do mundo. Cidadão do mundo. E existe o outro cidadão que ele está preso ao seu nicho local. E essa pessoa sofre a influência. Então, aí começam as questões que as ameaças não ficam só na área tecnológica. Ela começa a ver essa ameaça com migrações. Então, enquanto para o cidadão do mundo ter migrantes, para ter trabalhos que atendam os trabalhos, vamos dizer, de mais baixo custo, é interessante para esse cidadão, outro, isso pode ser uma ameaça. Então, o que nós temos que fazer como política? Nós temos que tornar os cidadãos brasileiros cidadãos do mundo. Nós temos que ter uma visão, como Singapura tem, de que nossos cidadãos são especiais e nós temos que dar a eles oportunidades de se inserir. Investir. E se inserir não quer dizer somente na graduação, na pós-graduação. Isso sim é importante. Eu tenho que defender o meu lado, porque esses meus alunos, eles podem gerar novos empreendimentos que vão requisitar novos serviços, que vão requisitar novos jornalistas, que vão requisitar novos técnicos. As novas máquinas de impressão 3D precisam de gente para fazer manutenção. Então, é necessário que o Senai trabalhe com essa questão de transição. Acho que a vocação do Senai seria essa de perceber as novas demandas e requalificar. É função nossa gerar startups e spin-off. E é função do governo dar essa possibilidade, ver a massa que nós temos acumulada dentro das universidades, a massa que nós temos acumulada dentro do sistema S, ver esse potencial e não atrapalhar. Essa é a primeira regra. Se o governo não atrapalha... E, num segundo momento, políticas públicas. Né? Exato. E a questão de continuidade é fundamental. Eu venho formando um time desde que e esse time agora tem quase 50 alunos, mestrando, doutorando e graduandos, e eu tenho que mantê-los. São gente altamente capacitada que pode gerar todos esses equipamentos que eu comentei para você, e até outros. Porém, por uma descontinuidade, eu não consigo um novo projeto, e eu perco metade da minha equipe, e aí tudo volta do zero. Em educação, continuidade e estabilidade é importante. E a gente fala da questão familiar também, né, professor Michel? Porque você está me falando em off ali, que os filhos dos trabalhadores também entram nos cursos, até mesmo com questão de gratuidade. Hoje a gente fala o quê? Em 20% dos alunos estudam de forma gratuita lá dentro do sistema? É um número muito expressivo, Felipe, né? Hoje no sistema S, o SESI e o Senai, eles dedicam uma grande parte da sua receita à formação profissional gratuita desses jovens, né? São milhares de jovens que estudam dentro da educação de jovens e adultos, dentro dos cursos de aprendizagem industrial, gratuitamente em todo o estado de Santa Catarina. E na formação específica, técnica e tecnológica, né, conforme eu mencionei, são mais de 200 mil estudantes, né? O SESI e o Senai atua desde os 6 anos de idade
né, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, o nosso ensino fundamental com a inserção de robótica dentro da organização curricular, né, o ensino médio da mesma forma, a formação técnica e as nossas faculdades senais, que atuam especificamente com graduações de engenharia, de tecnologia, na área também de robótica, né, e pós-graduações, né. Então é extremamente importante, colaborando aqui com a fala do professor Daniel, né, que há um grande número de oportunidades espalhadas pelo estado de Santa Catarina e nós precisamos entender que Santa Catarina é um estado que ele se relaciona internacionalmente. Os nossos concorrentes estão em todo o mundo, né? Nós não estamos isolados aqui, né? E a necessidade de fazermos investimentos constantes, com constância, com propósito e de fato focarmos, né, o que nós chamamos de constância de propósito, né, na formação do jovem e do trabalhador da indústria, ele é fundamental. Ele é de responsabilidade da própria pessoa, do trabalhador, ele é de responsabilidade das famílias buscarem priorizar isso nas suas agendas, ele é de responsabilidade da iniciativa privada que vem fazendo investimentos maciços em treinamento e desenvolvimento, mas ele também é de responsabilidade das políticas públicas, né, que precisa manter, né, constantemente as ações e os investimentos necessários em políticas que busquem motivar, incentivar e desenvolver esses jovens talentos. Professor, a gente falou em jovens talentos, falou em gratuidade. Talvez você não possa me responder, mas creio que sim. Quem está nos assistindo aqui na TVO, no programa Santa Inovação, às vezes tem essa vocação, quer estudar, mas não tem condições. Esses 20%, você falou que cerca de 90% é filho de pessoas que já trabalham na indústria, né? Mas Exato. Eu não tenho ninguém na família que trabalha na indústria e quero me inserir nesse mercado e não tenho recurso. Como que ele pode ingressar, conseguir essa bolsa? O caminho é difícil? Como é que funciona? Não é difícil não, é muito simples, né? Hoje, dentro, por exemplo, do Senai Santa Catarina, nós temos uma modalidade chamada aprendizagem industrial. São mais de 15 mil estudantes que estudam gratuitamente. É o jovem aprendiz. É o jovem aprendiz, né? E ele pode estudar em diferentes modalidades de ensino, inclusive na área de robótica que nós estamos falando, né? E isto basta ele ter o interesse e ter a procura dentro de uma instituição do Senai, que nós temos aí mais de 60 unidades espalhadas pelo estado de Santa Catarina, e ele pode encontrar ali a informação adequada de como ele pode proceder, acessar a esse estudo, né, que é gratuito, com extrema qualidade em todo o estado. E o SESI, Felipe, tem a formação do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, gratuito também, né? São mais de 20 mil trabalhadores que estudam e que também podem acessar, nós temos robótica inserida na EJA, podem acessar gratuitamente o SESI aí para esta formação. Bacana. Professor, só para a gente, antes de ir para as considerações finais, eu gostaria de que o senhor explicasse para a gente brevemente qual que é a importância de preservar a propriedade intelectual das criações. Isso aqui em Santa Catarina, no Brasil, a gente fala muito, criou e desenvolveu e tal, e às vezes pode perder, né, por não proteger essa questão intelectual. Isso merece um programa inteiro. Eu estive envolvido com essa questão de propriedade intelectual, tenho já há bastante tempo, e acho que nós temos um problema no marco legal nosso que dificulta a inter-relação entre uma criação nova. Nosso sistema de patentes é complicado, ele tem umas nuances. Agora, como nós estamos nessa fase disruptiva de criação de novas, não é mais usar o robô, é criar o seu robô. Isso é fundamental, porque esse jovem que tem uma ideia que vai resolver um problema específico, ele tem que ter algum resguardo e algum estímulo estatal. No caso, existem algumas iniciativas em Santa Catarina, o Sinapse da Inovação é uma coisa absolutamente fantástica. Outros, dentro da própria universidade, nós temos núcleos de inovação que facilitam esse tipo de coisa, mas a propriedade intelectual vai garantir as novas empresas, as empresas do futuro, a nova revolução no Brasil e em Santa Catarina em particular. Interessante. Muito obrigado, professor. Professor Michael, suas considerações finais, então, estamos encerrando. Primeiramente, Felipe, agradecer a oportunidade do SESI Senai poder aqui explorar um pouquinho dessa temática, né?
agradecer aí o bate-papo do professor Daniel, da UFSC, né? Eu acredito, Felipe, né, que a temática robótica, eu acho que a discussão não é se a robótica vai permanecer, vai avançar ou não no Brasil, né? Eu acho que a temática que nós temos que debater é outra, né? Como nós vamos estimular jovens, como nós vamos buscar desenvolver trabalhadores da indústria, empresas, a avançarem sistematicamente nesta e outras temáticas. Essa é a questão. Lembrando que Santa Catarina, né, concorre com o mundo inteiro. Professor? Dentro dessa situação, nós temos que ver que o mundo está evoluindo e onde é que nós vamos se inserir. Se o Brasil não se inserir, Santa Catarina tem que se inserir. Se Santa Catarina não se inserir, Florianópolis, Joinville, Blumenau... Tem que puxar o bonde. Tem que puxar o bonde. Nós temos que entrar nessa situação e dentro de uma política de conhecer mais e estimular, por exemplo, essa conversa com o Michael foi muito interessante, e a gente tem que juntar essas pessoas que fazem política, que podem estimular, para que nós não percamos o bonde. Se nós perdemos o bonde, nós vamos ficar no passado tecnológico do mundo futuro. Ok, muito obrigado, professor Daniel, obrigado também ao professor Michael, e agradeço a você também que acompanhou aqui o programa Santa Inovação, e lembro a você que você pode participar sugerindo pautas, entrevistados aqui para o programa, o endereço está aqui embaixo, na sua tela, você pode participar do programa Santa Inovação, quem sabe a sua sugestão será catada e num próximo programa a gente traz o seu tema, tá bom? Até uma próxima, então, o programa Santa Inovação fica por aqui, até mais.